Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 47ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar, ative as notificações e aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Bom, deixa eu trocar aqui. A gente viu nas aulas anteriores, principalmente lá nas primeiras, muita sintaxe e lógica de programação, né? E nas últimas a gente viu como funciona a sincronia. Nas últimas, vimos como funciona a sincronia e o loop de JavaScript, né? E agora, no seguinte grupo de vídeo, nós vamos voltar a falar dos novos tipos de dados que existem em JavaScript. Eu não incluí esse lá no início, né, para a gente não confundir com as questões básicas da linguagem. E em todos esses vídeos a gente já viu a sintaxe, gramática, mecânica da linguagem, algumas características de programação orientada a objeto, a sincronia, e também algumas características do standard do ECMAScript 6. E justamente essas implementações, esses novos tipos de dados, vêm depois de 2015 com esse ECMAScript, né? Então, eu acho que está na hora dessa série de novos tipos de dados, né? Essa também é uma aula de regravação, é a última do ciclo de regravação. Eu regravei essas últimas aulas por conta do áudio. Então, aqui a gente já tem esse código aqui todo feito que vocês estão vendo aqui. Cadê? Aqui. Mas a gente vai fazer essa aula aqui novamente do zero, beleza? E a partir da próxima regravação, continuamos as aulas novas. Bom, eu criei aqui um HTML novo, né? É, Básico aqui, né? Com o nome novos tipos de dados.html, onde a gente vai trabalhar em cima dele. Então, pausem rapidinho e criem um novo HTML, tá? E a gente vai trabalhar em cima desse novo HTML aí, tá? E hoje o primeiro dado, como vocês estão vendo aqui, que a gente vai aprender é o symbol. Então, vamos começar a aula de hoje. Beleza? Bom, vamos lá. Se eu for aqui no console do Google, né, que está à vossa direita aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo bem. O zoom tá legal. Beleza, dá para ver direitinho. Se eu for aqui, cadê meu mouse? E der um symbol e um enter, veja que me retorna como se fosse uma string, tá? A palavra symbol. Symbol é um tipo de dado primitivo, assim como a string, como number, boolean, null e undefined, né? Que foi introduzido depois do standard do ECMAScript de 2015. Ele é bem novo, né? Tem poucos anos aí de vida. E é um tipo de dado muito peculiar. Uma vez criado o symbol, seu valor vai se permanecer privado e somente para uso interno. Geralmente, eles são agregados como característica de objetos, como uma propriedade, e essas vão se permanecer privadas. Como criamos, então, de maneira global, um symbol, né? Importante que nós não podemos utilizar o operador nil, mas sim diretamente chamar a função construtora do symbol. E o symbol, como peculiaridade, nos permite criar identificadores únicos de referência, tá? Então, vamos começar a nossa aula aqui. Vamos criar uma variável id que se chama olá. Let. Crescer. Código aqui. Verificar visualização nosso. Deixa eu desativar. Deve estar ativado aqui. Não, o Printer está desativado. Não sei por que está fazendo isso. Beleza. O que interessa para a gente é daqui para baixo. Let. ID. Olá. E vamos criar uma segunda variável chamada id2. Let id2. Olá. Se mandarmos um console log para comparar os dois, aqui também bonitinho junto com eles, console.log id igual, três iguais, né, para fazer todas as comparações.
id2, Ctrl S. Vejam que me retorna, me devolve um true, né? Mas o que faz um symbol é criar um identificador único de tal maneira que quando a gente comparar o ID1 do ID2, eles sejam totalmente diferentes, tá? E como a gente vai definir esse símbolo, né? Então, vamos fazer a alteração aqui mesmo, tá? A gente vai, sua função construtora, né, o objeto symbol, e testar, e vamos testar ele, né? Então vamos apagar isso aqui, fazendo a sua função construtora symbol. E aqui também um symbol, tá? Veja que se eu colocar, se eu fizesse aqui assim, né? Um new symbol, aqui já me parece um erro, né? Aqui, Ctrl S, a gente tem que já dizendo um erro aqui, tá vendo? Symbol is not a constructor at a new symbol. Ele não permite. Então, deixaremos assim. Ctrl S. Bom, vejam que agora nos retornam que o ID1, né? O ID1 e o ID2 são dados do tipo symbol. E vejo que aqui me diz que a comparação deles é falsa. Porque symbol, ele cria uma referência única. Vejo que aqui dentro do parente, né? Do symbol, né? Você aceita um número. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para a gente ver. Bom, ele não está retornando aqui, né? Aqui agora foi. Ah, foi. Me aceita um número ou uma cadeia de texto, né? E temos esse parâmetro de nome de descrição. Vendo? Description aqui. Para diferenciar cada um desses símbolos, podemos passar uma cadeia de texto como se fosse uma etiqueta, uma identificação, né, única para cada um. Então vamos então colocar nosso texto, uma identificação e veja que, que eu posso mandar imprimir o próprio D1 e D2, né? Então aqui eu posso passar D e D2. Eu posso continuar mandando isso aqui e posso botar assim, console.log. Vamos imprimir o ID. Estamos imprimindo a variável let ID, né? A variável ID e a variável ID2. Ctrl S. Pois vejam que literalmente, né? Literal imprime, né? O symbol ID e o symbol ID2. Como se fosse uma string, né? Mas se a gente analisar o tipo de dado, vou colocar aqui. Como é que faz o tipo de dado? Type of ID. Type of ID2. Nós temos o nosso tipo de dado retornando um symbol, um dado primitivo, né? Como então vamos agregar um valor, agregar um símbolo a um objeto para tornar as propriedades única e não ter risco, por exemplo, de sobrescrevê-las, né? Recorde que são referências únicas, são identificadores que não se devem alterar. Então a boa prática diz que deve ser feita com constante, né? Dentro de JavaScript temos diferentes sintaxes de escrita. E lembre-se que a constante geralmente escrevemos em maiúscula. Falei lá no começo, né? A gente viu isso lá nas primeiras aulas. Mas eu também vou deixar a documentação aqui na descrição. Então vamos começar aqui. Const maiúscula. Constante geralmente a gente escreve em maiúscula. A gente vai botar o new symbol. Imagine agora um objeto pessoa, um objeto inicial vazio, né? Const pessoa, um, um objeto. E beleza. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Cadê? Beleza, assim mesmo. Nosso objeto vazio, né?
Imagine uma pessoa, objeto inicial vazio. Lembre-se que o symbol, né, seu uso mais cotidiano é para as propriedades privadas dos objetos, né? E para a gente declarar, a gente faz assim: nome, Rodrigo. Usamos a sintaxe do colchete e nisso o JavaScript já sabe que previamente existe uma variável que é um symbol e simplesmente assinamos esse valor somente pelo colchete, tá? Aí temos construído o nosso objeto com o nosso symbol. E se a gente mandar imprimir no console o nosso objeto, log, pessoa, Ctrl S, esse objeto tem uma propriedade que é um symbol, tá? Ou seja, o valor Rodrigo é um symbol. Então, no desenho de uma API, você terá valores que vão para o usuário final e valores que são para o consumo interno da ferramenta, da sua API. E para isso serve o symbol. Nesse caso aqui, essa variável não iria para o usuário final, mas pode ser consumida por qualquer API, por qualquer ponto do seu site, tá? Agora imagine depois da nossa criação desse objeto literal. Eu crio uma propriedade com exatamente o mesmo nome da propriedade privada que criamos com o símbolo, assim. Pessoa.nome igual Trigo Muniz. Então, a gente criou uma propriedade nova, né, com exatamente o mesmo nome da propriedade privada que a gente criou aqui em cima, né? O que acontece se a gente imprimir novamente console.log pessoa? É esse segundo aqui, ó. Vejam que foi criado uma propriedade com o nome em maiúsculo, com o valor Rodrigo Muniz, e a propriedade symbol também com o nome em maiúsculo, né? Essa propriedade aqui, ela também é a propriedade nome, né? E também segue com o valor Rodrigo, ok? E justamente a sintaxe que faz isso é a sintaxe dos colchetes. É quando você quer um identificador único na propriedade do seu objeto e para isso usar o símbolo, você precisa da anotação do colchete para isso. Veja que mesmo sendo criada uma nova propriedade com o mesmo nome, não afeta a propriedade do tipo symbol. E a gente tem a impressão dos dois normalmente. Como poderíamos utilizar a propriedade que é definida como symbol, né? Para chamar uma propriedade de um objeto, vocês lembram como é que a gente faz? Log.log pessoa.propriedade, né? No caso aqui a gente quer a pessoa, que é o nosso objeto, ponto, e a nossa propriedade que é nome. Ok? Ctrl S. E me retorna o valor de referência. Na verdade, calma aí. E veja que me imprime aqui, né, um nome completo, né? E é dessa variável aqui, tá? Já para imprimir o symbol, a gente também deve utilizar a notação de colchete. Para saber que a gente quer a impressão do nosso símbolo. Opa. Tá. Lembrei. Obtiene ponto. Pronto, aqui está. E me retorna o valor referência do símbolo. Repare que dentro da impressão do nosso objeto, em nenhum momento tem a referência que o símbolo se chama nome, né? Por isso dizemos que funciona como se fosse uma propriedade privada, tá? Aqui, ó. Na impressão do nosso objeto, nenhum momento tem a referência que o símbolo, esse símbolo se chama nome. A gente não consegue visualizar ele aqui, tá?
Por isso que a gente fala que é uma propriedade privada. E isso é uma nova técnica, né? O symbol é uma nova técnica do JavaScript para podermos justamente ocultar certas propriedades. Outro ponto é que essa é uma propriedade do tipo variável, né? Do nosso objeto. Mas o que acontece se eu quiser colocar uma propriedade que seja um método, uma função, né? Vejam que aqui eu criei uma propriedade comum, usando o nome de objeto, ponto, e o nome da propriedade que eu desejo criar, né? E também posso criar dessa maneira uma propriedade que faz referência a um symbol. Bom, o symbol anteriormente precisa existir. Então criaremos mais um symbol. Vamos criar mais um symbol aqui. Const. Então, lembrando que eu consegui utilizar esse símbolo aqui porque eu criei ele aqui. Talvez eu não deva ter comentado antes, mas deve ser feito. Então, vamos criar mais um símbolo aqui em cima para eu poder utilizar. Symbol. E para criar uma propriedade desse símbolo dentro do nosso objeto, a gente deve fazer. Onde que eu coloco isso? Bom, posso fazer aqui embaixo de tudo mesmo. Bem bonitinho. Nome do objeto. Colchete. Lembre-se que quando detecta que temos uma nova propriedade, que é um símbolo, uma referência única, né? O nosso symbol, né? E igualamos ao nosso valor, que no caso aqui vai ser uma função. Function. Ok. Console.log. Olá. Beleza? Vamos imprimir ele novamente. Depois de ter colocado mais um símbolo aqui, nessa nossa constante, esse nosso objeto aqui, né? Então vamos imprimir o nosso objeto pessoa novamente. Bom, após imprimir novamente o nosso objeto aqui, ó, que a gente tem aqui, vejo que tem a referência a dois símbolos. Tá? Primeiro símbolo que tem o meu nome, o Rodrigo, e o segundo símbolo que faz a referência a uma função que a gente também não sabe que o nome é saudação, né? Agora a gente vai invocar essa função, né? E agora, para a gente invocar esta função, a gente bota o nome do objeto, né? E não esquecer dos colchetes, porque é um símbolo, tá? E vamos salvar, Ctrl S. E o que temos aqui? O nosso olá, a execução na linha aqui, puxando a linha 78, puxando a linha 78, nosso olá. Voltando à nossa impressão do objeto, deixa eu abrir aqui novamente. Vejo que eles são somente símbolo, né? Por isso é importante essa string que fizemos aqui no id1 e id2. Tá? Que vai ser uma descrição, né? Uma pequena etiqueta que podemos dar. Nós mesmos fazemos referência ao símbolo que estamos utilizando, né? Então, se aqui eu colocar como etiqueta, porque aqui não imprimiu esse nome e nem essa saudação aqui. Mas se eu quiser colocar aqui como etiqueta, para saber esse símbolo tem etiqueta nome, esse símbolo tem etiqueta saudação, né? Eu der aqui um Ctrl S. Vejam que agora a impressão do nosso objeto já tem as nossas etiquetas aqui impressas, né? Nossa descrição. É somente como se fosse uma referência para o programador saber a qual símbolo que está se referindo, né?
Então vamos ver agora o que ocorre se eu percorrer pela propriedade desse objeto, tá? A gente vai fazer aqui um forzinho aqui para percorrer por essa propriedade sem tirar nada aqui. Vou botar aqui um console.log for, só para a gente saber que vai ser depois dessa linha aqui. Então vou botar aqui um for let propriedade em pessoa, ok? Que a gente está falando sobre o objeto pessoa. Propriedade vai percorrer pessoa. Ok, então console.log imprime propriedade e vai imprimir console.log pessoa propriedade. Beleza? Vejam que, vamos lá, Ctrl S, for, é esse for aqui. Então a gente nos interessa tudo que está embaixo do for, nome Rodrigo Muniz, né? Veja que só me aparece a propriedade nome, e como é o nome Rodrigo Muniz, que foi a propriedade comum que criamos, né? O método saudação é a outra propriedade nome, são do tipo symbol. Aparece o nome, né? A própria propriedade em si, né? Cadê ela aqui? Essa propriedade aqui, que a gente está imprimindo aqui. Só me aparece ela, né? E o resultado dela, que é o Rodrigo Muniz, né? Que foi que a gente criou aqui. O método saudação e a outra propriedade nome, que são do tipo symbol, é essa característica do símbolo, né? Que dentro de objetos se comporta como propriedades privadas, né? E elas não vão retornar aqui. Bom, eu vou atualizar o nosso objeto com mais um valor. Posso botar aqui, por exemplo, a idade 35. Ok. Ctrl S. E veja aqui agora, né? A impressão de dois valores, né? Idade e seu valor, nome e seu valor, e os símbolos continuam privados. Já sei que de maneira pública o for-in não vai nos listar essas propriedades privadas, mas eu sei que no nosso objeto tem essas propriedades privadas. Aqui a idade também veio para cá. E como a gente pode listar esses atributos privados, né? Há um método do construtor object para fazer isso. Console.log, um método aqui do construtor object get on property symbols. Isso aqui que eu quero de pessoa. Okay? E passamos o objeto que a gente quer listar os symbols. Ctrl S. Essas impressões aqui é desse fora aqui. A gente está falando da linha 93 e essa linha aqui. Ok? Vejam que o retorno da lista dos símbolos, né, em array, né? Símbolo 1, símbolo 2, primeiro símbolo com descrição nome, o segundo símbolo com descrição de saudação e tal. E aí está o novo tipo de dado primitivo, symbol. A maioria do seu uso é justamente para criar elementos privados, né, dentro de um objeto. E sua referência vai ser única. Mesmo eu trocando aqui, ó, vou trocar aqui D2 para D1, essa primeira validação aqui, Ctrl S no lugar errado, Ctrl S aqui, essa validação continua falsa, tá? Bom, eu ignorei, deixa eu voltar aqui para vocês. Chegamos ao fim de mais uma aula. É isso. Bom, eu ignorei todo esse tipo de dado no começo do curso, né? Mesmo mostrando lá no começo, eu cheguei a mostrar no site lá, né? Que aparecia o símbolo. Pois eu achei que esse era o momento melhor que encaixava aqui nas aulas, né?
Já sabendo já a comparação restritiva que a gente fez aqui, o operador type-off que a gente usou, o que é um objeto, foi importante saber aqui, propriedades e métodos, seria o melhor momento para mostrar o symbol. Nessa série de vídeos vamos ver os novos diferentes tipos de dados que vão nos expandir, né, a oportunidade na hora de gerar códigos seguros com melhor rendimento. Por isso, creio que eu estou seguindo uma boa lógica de passagem de conhecimento e eu acho que encaixou bem aqui, o símbolo ficou bem melhor nesse momento. Bom, por hoje é tudo. A partir da próxima aula a gente já começa novos vídeos, tá? Seguindo a sequência aqui para aprender JavaScript. Te convido a compartilhar esse canal, a chegar mais gente, aquele like, aquela inscrição, aquela crítica que está sempre sendo construtiva. Muito obrigado a todos e todo aquele blá 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 de criador de conteúdo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!